Para responder às questões de número 44 e 45, considerem o enunciado abaixo. No Brasil, estima-se que pelo menos 70% da população já teve o contato com o vírus da hepatite A. E deve existir cerca de 2 milhões de portadores crônicos da hepatite B e 3 milhões de hepatite C. A maioria das pessoas desconhece seu estado de portador e constitui um elo importante na cadeia de transmissão do vírus da hepatite B, ou também o vírus da hepatite C, que perpetua em ambas as infecções. De acordo com esse enunciado, nós vamos resolver aí as questões de número 44 e 45. Antes de observar aí o enunciado das próximas duas questões referentes a esse quadro clínico, vamos fazer aí um resumo rápido em relação aos tipos de hepatites. Basicamente, nós temos aí os mais conhecidos, a hepatite A, hepatite C, hepatite D e hepatite E. O que nós precisamos saber enquanto concurseiros em relação a esses tipos de hepatites? Vamos fazer um resumo bem técnico, um resumo bem rápido em relação às hepatites. Primeiro ponto importante na minha perspectiva, modo de transmissão. Nós sabemos que a hepatite A e a hepatite E, o modelo de transmissão é orofecal. Ou seja, ele é mais visto naquelas comunidades onde falta, por exemplo, o saneamento básico, na qual o modelo de transmissão é através da água contaminada. Enquanto que a hepatite B, a hepatite C e a hepatite D, o modelo de transmissão é um modelo de transmissão parenteral, através de uma seringa contaminada, através de fluidos orgânicos, através de uma relação sexual, através do ato de compartilhar a mesma seringa para os usuários de drogas, através de uma transfusão de sangue, tá? Então nós sabemos que o modelo de transmissão ocorre dessa forma. Um segundo ponto importante que nós devemos saber em relação às hepatites diz a respeito da sua possibilidade de cronificação. Como ele disse no enunciado dessa questão, tantas pessoas já tiveram contato com a hepatite A, outras milhões de pessoas já tiveram contato com a hepatite B e outras milhões com a hepatite C. O que acontece? Nós sabemos que a hepatite A e a hepatite E são duas hepatites brandas, onde o risco de cronificação acaba sendo muito baixo. Enquanto que a hepatite B, a C e a delta são hepatites onde nós temos um elevado risco de cronificação. E esse risco de cronificação é que pode trazer a médio e longo prazo problemas para o paciente. Problemas esses como, por exemplo, uma cirrose hepática ou um hepatocarcinoma, ok? E o terceiro ponto importante em relação às hepatites, quais ou qual apresenta vacinação segura? Nós temos somente dois tipos de hepatites que nós temos vacina, a hepatite A e a hepatite B. Falar somente da hepatite B que é a mais importante. Hepatite B, o protocolo básico, né, é aquele na qual nós realizamos 3 doses, 3 aplicações, no tempo 0, 1 e 6 meses. Ou seja, você faz a primeira dose hoje no tempo 0, depois de 1 mês após a primeira dose, você faz a segunda dose, e 6 meses depois da primeira dose, você faz o reforço, que seria a terceira dose. Só que nós não podemos nos esquecer que passado a terceira dose, nós temos que aguardar uma janela aí de aproximadamente 2 meses para que nós possamos fazer o teste de sorologia para observar se o esquema vacinal deu certo ou não, ok? Então um resumo rápido, um resumo breve, e isso vai contribuir de uma certa forma aí para a gente entender melhor o enunciado das próximas questões. Então vamos adiante. Questão de número 44, que é a primeira questão relacionada àquele enunciado. Com relação à importância do uso de medidas de precaução padrão,
como forma de proteção do CD contra as hepatites virais, considere as afirmativas abaixo. Vamos para a primeira alternativa. Os casos crônicos de hepatite B, com evidências de replicação viral, podem evoluir para doença hepática avançada, tal como cirrose e carcinoma hepatocelular. Assertativa correta ou incorreta? Nós já comentamos anteriormente que a hepatite B, a hepatite C e a hepatite delta existe realmente esse risco de cronificação. E o risco de cronificação, ele pode acarretar a médio e longo prazo no desenvolvimento, no aparecimento de uma cirrose hepática ou mesmo também de um carcinoma hepatocelular. Portanto, a primeira afirmativa, ela está totalmente correta. Vamos adiante. Entre os profissionais, os profissionais de saúde, os CDs apresentam os maiores índices de infecção pelo vírus da hepatite bola. De uma forma genérica, nós podemos pensar dessa forma. Nós temos vários profissionais que atuam diretamente dentro da área da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, cirurgiões dentistas e tudo mais. Será que existe uma prevalência maior, um risco maior para nós profissionais cirurgiões dentistas em detrimento a outras classes, como ele disse aqui na segunda alternativa? Entre os profissionais de saúde, o dentista apresenta os maiores índices de infecção pelo vírus da hepatite B, quando, logicamente, comparado a outros profissionais da área da saúde. Isso aí, se a gente procurar as informações, nós vamos debater diretamente essas informações com dados do Ministério da Saúde de que realmente os cirurgiões dentistas são os mais afetados aí e que apresentam uma maior probabilidade de infecção pelo vírus da hepatite B. Então também está correta essa segunda afirmativa. Não estou preocupado aqui, porque eu já daria a resposta para vocês, né? 1 e 2 estão corretas, que seria a alternativa de letra C. Vamos estudar. O mais importante aqui nessas resoluções de prova é a gente estudar o assunto que foi abordado, porque se ele voltar, nós já teremos aí um embasamento para resolver essas questões. Vamos ver o porquê que o terceiro está incorreto. O risco de infecção pelo vírus da hepatite B em um acidente pérfuro-cortante é inferior ao do HIV? Totalmente errado, tá ao contrário, né? Existe um trabalho numa das cartilhas do Ministério da Saúde que ele diz o seguinte: diante de um acidente onde houve a infusão de 1 ml de sangue de um paciente fonte contaminado para um profissional da área da saúde, se foi infundido 1 ml, existe a possibilidade de transmissão da hepatite B, podendo chegar até a ordem de 40%. Enquanto que o risco de transmissão pelo vírus pelo vírus do HIV chega na ordem de 0,405%. Ou seja, o risco de contaminação com a hepatite B é quase que na ordem de 100 vezes maior quando comparado ao do vírus do HIV. Portanto, essa terceira afirmativa ela está errada. Quarto, a identificação de pacientes com hepatite B é feita durante o exame clínico, devido ao seu aspecto ictérico, ou seja, o aspecto amarelado do paciente. Bom, nós podemos aí discutir o tópico quarto, falando que nem todas as pessoas e nem todos os casos de pacientes portadores de hepatite necessariamente vão apresentar esse sinal, essa icterícia, esse sinal amarelado, tá? E nós sabemos que esse sinal amarelado, então, não é visto em todos os casos de pacientes portadores da hepatite B e não é um sinal patognomônico para a mesma. E com isso, então, nós encerramos essa questão de número 44 e eu faço aqui um alerta a todos vocês que são concurseiros, prestar atenção aí e estudar bem firme em relação às hepatites. E para complementar esse caso clínico, temos a questão de número 45. Essa questão de número 45 já foi um pouquinho mais complicada em relação à necessidade do conhecimento de alguns dados.
Vamos lá. A proteção aos cirurgiões dentistas contra a hepatite B envolve a utilização de medidas de controle de infecção e a adequada imunização dos profissionais. Vamos ver aí em relação à imunização desses profissionais. Requer doses de reforço a cada 10 anos, independente da resposta à vacina. Olha, um ponto importante em concursos também é o conhecimento do cirurgião dentista em relação ao esquema vacinal. A quais são as vacinas que nós dentistas e os profissionais da área da saúde de uma forma geral precisam estar em dias para exercer a sua profissão de uma maneira mais segura. Nós temos aí a vacinação contra a hepatite B, que são 3 doses, como nós já discutimos anteriormente, tá? E na hepatite B não existe a necessidade de reforço a cada 10 anos. Não existe nenhum protocolo de que a cada 10 anos você vai ter que fazer o reforço. Logicamente, por uma questão de segurança, nós profissionais da área da saúde, de tempos em tempos, também não existe nenhuma recomendação, mas de tempos em tempos seria interessante nós fazermos o teste para ver se a imunidade ela continua no nosso organismo. Então não existe essa história de a cada 10 anos eu tenho que fazer um reforço aí em relação ao vírus da hepatite B. Portanto, a alternativa de letra A, ela se encontra incorreta. Vamos adiante. Eu vou deixar as alternativas que têm valores por último, porque justamente esses valores vão determinar algumas coisas nessa questão. Vamos lá para a letra D. Requer a aplicação de 3 doses? Tá certo. Nós sabemos que são 3 doses o protocolo contra a hepatite B. Com intervalo de 1 mês em situações em que o risco de contaminação é baixo. Não. Errado, a alternativa de letra D. Talvez ele quis enganar um pouquinho o candidato nessa alternativa de letra D. Me veio à cabeça a seguinte teoria para te explicar a letra D. Nós temos o esquema vacinal, o protocolo padrão, que são 3 doses, que eu já expliquei para vocês, é 0, 1 e 6 meses. Só que existe aquele protocolo onde se existe um alto de contaminação em relação ao vírus da hepatite B. São dados 3 doses também, mas essas 3 doses são dados em intervalos de 1 mês. Então talvez, né, ele quis confundir o candidato que teria esse conhecimento em mente. Porque se ele mudar aqui em situações em que o risco de contaminação é alto, essa assertativa ela fica correta. O protocolo para esses casos é 0, 1 e 2 meses. São 3 doses dados na sequência e mensalmente. Só que aqui, no caso, ela está errada porque o risco de contaminação é baixo. Então, se o risco de contaminação é baixo, nós vamos utilizar aquele protocolo padrão que é 0, 1 e 6 meses. Vamos dar uma olhadinha agora na alternativa de letra E. Apresenta efeitos colaterais importantes, como dor de cabeça, náuseas e eventuais erupções cutâneas. Olha, não existem relatos desses efeitos colaterais importantes, como ele colocou aqui. Eventualmente, uma ou outra pessoa pode relatar uma dor de cabeça, um desconforto gastrointestinal, algumas erupções, mas não são efeitos colaterais importantes. É aquela linha de raciocínio. É risco-benefício, né? Então não são considerados efeitos colaterais importantes esses efeitos aí passageiros e temporários. Portanto, a letra E está incorreta. Então nos sobrou aí as alternativas de letra B e de letra C. Vamos buscar aí a alternativa que se encontra correta. Bom, os dois estão trabalhando aqui com valores. 15 unidades internacionais por ml, tá? Aqui acho que digitou errado, são 10 unidades internacionais por ml, tá? Mas eu dei um Ctrl+C e um Ctrl+V na prova aí da FCC, então como é PDF eu não consegui alterar essa forma e essa medida. Mas vamos lá. Como eu já comentei com vocês anteriormente, nós sabemos que após a terceira dose,
nós temos que fazer futuramente o exame para ver se o nosso organismo ele está reagindo, ou ele reagiu, melhor dizendo, a esse esquema vacinal. E para determinar isso, existe um valor limite. Será que esse valor limite, vamos ler a alternativa para você entender o que eu estou dizendo. Requer a aplicação sucessiva de série de 3 doses, tá certo. Quando os títulos séricos estiverem abaixo de 15 UIs por ml após as 3 doses. Então, será que eu vou ter que reaplicar nesse paciente? Tá? Ele quis dizer no seguinte sentido. O paciente ele passou pelo protocolo padrão, que são 3 doses, e durante o exame, para verificar se ele está imune, foi atingido aí um valor, deixa eu lembrar, abaixo de 15 UIs por ml. Será que eu vou ter que fazer a reaplicação nesse paciente? Essa é a linha de raciocínio. Vamos dar uma lida na letra C. Tem eficácia de 95%? Isso aqui a gente discute daqui a pouco. Sendo que os indivíduos com títulos séricos abaixo de 10 UIs após as 3 doses são considerados suscetíveis à infecção? Então é aquilo que eu quero discutir com vocês nessa questão. Será que o ponto limite, aonde nós vamos determinar se o paciente está ou não imune, será que se estiver abaixo de 10, ele vai ter que fazer um novo esquema vacinal porque a primeira falhou? Ou será que é abaixo de 10 UIs? Eu vou ter que fazer uma revacinação, né, ou uma reaplicação desse paciente. Então, para responder essa questão, que não foi fácil, não cai muito frequentemente em relação a esses valores, teria que ter esse conhecimento. E eu vou ter que adiantar para vocês aqui, para trazer a resposta correta. Quando a análise dos títulos séricos de anticorpos estiver abaixo de 10 UIs, é aí que vai ter que fazer aí a nova reaplicação da vacinação do paciente, porque o primeiro protocolo não deu certo. Então, se você tivesse esse conhecimento, automaticamente você saberia me dizer que realmente o esquema vacinal tem uma eficácia de 95%, ou alguns autores falam superior a 95%, em relação à proteção do paciente contra o vírus da hepatite B. Então, o único detalhe que determinou o candidato a acertar essa questão entre letra B ou letra C teria que ter a necessidade desse conhecimento. Então, só para reforçar esse assunto, eu montei aqui um slide, né, um resumo rápido em relação a esses tópicos. Então, o protocolo padrão são 3 doses, 0, 1 e 6 meses. E aqui está, ó, os títulos séricos 10 UIs por ml é o ponto padrão. Se ele tiver mais que 10, ele está imune. O esquema vacinal deu certo. Se esses títulos séricos estiver menor que 10, não deu certo. Ele não foi imunizado pelo esquema vacinal, então terá que repetir todas as 3 doses novamente, fazer o exame de novo. Se der maior que 10, deu certo. Se não deu maior que 10, tem que fazer a nova reaplicação, ok? E para terminar, os livros e os autores, eles consideram a eficácia superior a 95%, ok? Então nós encerramos aí essas 2 questões relacionadas ao vírus da hepatite B. Vamos aí prosseguir em questões relacionadas à parte de biossegurança. Questão de número 46. Durante o atendimento a paciente com 28 anos de idade, sexo masculino, para a realização de um preparo cavitário, o cirurgião dentista foi interrompido pela ASP, que o alertou para uma ligação telefônica por parte da escola do seu filho, informando sobre um acidente ocorrido com a criança. Nessa circunstância, ao atender o telefone, o que o cirurgião dentista ele deve fazer? Vamos começar de baixo para cima? Letra E. Utilizar luvas de látex como sobreluvas.
e depois de atender o telefone, retirar as sobreluvas e prosseguir o procedimento clínico com as luvas de vinil. Será que não é o contrário? Né? Ele está mandando você, então, aqui na letra E, nós entendemos o seguinte: o paciente estava com uma luva de vinil, atendendo e fazendo o procedimento de dentística restauradora do paciente. Precisou pegar no telefone, atender o telefone, colocou uma sobreluva de látex. Quando nós comparamos esses dois tipos de luvas, a de látex e a de vinil, nós sabemos que a de látex ela é melhor para os procedimentos clínicos. Tá? Ela possui uma adaptação melhor nas mãos do profissional quando comparado às luvas de vinil. Então não tem lógica eu estar atendendo com luva de vinil e utilizar uma sobreluva de látex para atender o telefone. Então vamos descartar aí, sem maiores comentários, a letra E. Letra D. Manipular o telefone estando de luvas e em seguida retirá-las, dispensando em um lixo apropriado e recolocar um novo par de luvas após a lavagem adequada das mãos. Não seria mais inteligente retirar as luvas, descartar essas luvas, atender o telefone, depois colocar um novo par de luvas? Você com aquela luva contaminada, você vai atender o telefone? Então, sem maiores comentários, também a letra D. Retirar as luvas de procedimento após falar ao telefone, encaminhando-as para posterior lavagem e esterilização. A letra C também não vou discutir, mesma linha de raciocínio, né? Você não vai tocar no telefone com as luvas contaminadas e depois tomar uma providência e, pior ainda, né? Lavar, fazer o reaproveitamento da luva. Letra B. Retirar as luvas de procedimento e, se as luvas não estiverem danificadas, proceder à desinfecção e reutilizá-las. Olha, na mesma linha de raciocínio, esses procedimentos na atualidade, nos dias de hoje, não são totalmente, não são aceitos, né? Essa forma de ação de fazer o reaproveitamento de alguma coisa, fazer a desinfecção e reutilizá-las. Não! Vamos retirar as luvas de procedimento, dispensando-os em um lixo apropriado e recolocar um novo par de luvas após a lavagem adequada das mãos. Questão bem tranquila, né? Essa questão de número 46. Então eu trouxe aqui, só para encerrar esse assunto, que nós temos vários tipos de luvas que nós podemos utilizar no consultório odontológico. Nós temos as luvas descartáveis de vinil ou látex para procedimentos. Nós temos as luvas cirúrgicas estéreis descartáveis, quando nós vamos fazer algum procedimento cirúrgico mais invasivo no paciente. E nós temos as luvas para limpeza geral, que são aquelas luvas de borracha mais grossas. E o que a literatura diz em relação a esse assunto? Isso aqui eu tirei de um manual do Ministério da Saúde. Vamos lá. As de vinil não oferecem boa adaptação, é aquilo que eu comentei com vocês já. E servem para a realização de procedimentos como exame clínico e remoção de sutura. E também podem ser utilizados como sobreluva. Lembram daquela alternativa, da questão anterior, a alternativa de letra E? As de látex oferecem boa adaptação e são usadas em procedimentos clínicos de dentisteria, prótese, periodontia, etc. E as luvas cirúrgicas estéreis descartáveis são aquelas utilizadas, né, com látex de melhor qualidade, oferecem melhor adaptação e o seu uso indicado em procedimentos cirúrgicos. E para terminar, nós temos as luvas para limpeza geral, que são aquelas luvas mais grossas, de borracha grossa, utilizadas aí para proteger o operador durante a limpeza e descontaminação dos instrumentos, equipamentos e superfícies. São reutilizáveis, se não estiverem furadas ou rasgadas, devem ser descontaminadas após o uso, e assim sendo, você pode reutilizar essas luvas, ok? E também, para complementar esse assunto, eu trouxe alguns lembretes técnicos sobre o uso de luvas. Primeiro, enquanto estiver de luvas, não manipule objetos fora do campo de trabalho, caneta, fichas de paciente, maçanetas e telefone. Então vamos tirar a luva. Retire as luvas imediatamente após o término do tratamento do paciente. Não toque na parte externa das luvas ao removê-las. Lave as mãos assim que retirá-las.
As luvas não protegem de perfurações de agulha, mas está comprovado que elas podem diminuir a penetração de sangue em até 50% do seu volume. Esse 50% do seu volume eu já vi em prova de concurso. E o uso de 2 pares de luvas, esse é um assunto interessante, né? Isso também eu já vi em algumas provas, por exemplo, da OCP. Gosta de cobrar muito em relação à luva. Diante de um risco maior, um paciente é HIV positivo, você sabe, ele abriu o jogo e eu vou executar um procedimento cirúrgico nesse paciente. Eu posso fazer a utilização de 2 pares de luva? Coloco a primeira luva e coloco uma outra luva de látex por cima. Será que eu posso fazer isso? O que a literatura fala em relação a essa forma de ação? A literatura fala e diz que pode ser feito aí, isso sem problemas maiores. O uso de 2 pares de luvas é formalmente indicado em procedimentos cirúrgicos de longa duração ou com sangramento profuso, conferindo proteção adicional contra a contaminação. Então, tranquilo aí, né? Só para complementar aquela questão de número que nós respondemos de número 46, que foi bem tranquila, e eu quis complementar para enriquecer o conhecimento de vocês aí dentro de concursos. Vamos